Olá, meus queridos alunos da segunda série do ensino médio, né? Hoje nós vamos falar de cultura de massa, um negócio gigante, um negócio tremendo com vocês, tá? Beleza? Então nós vamos trabalhar essa temática. Chamo vocês para vir aqui comigo para mais uma aula de sociologia. Vamos lá, pessoal. Indústria cultural e cultura de massa. O que é uma indústria cultural, uma cultura de massa? Nós vamos entender o que é isso. Então, a modernidade terminou um progresso que a filosofia começa desde a Grécia, né? O desencadeamento do mundo, e a passagem do mito e a razão da mágica e a ciência, a lógica, e esse processo liberou as artes da função da finalidade religiosa, dando-lhe autonomia. Então, nós temos aí que a mitologia, né, as mágicas, as ciências, as lógicas, acabaram despertando no ser humano a capacidade, né, de encenar, né, de trabalhar as artes, de trabalhar as técnicas artísticas, proporcionando, então, uma cultura de massa. Por que esse nome é chamado assim? Porque essas culturas que nós vamos estudar, elas têm a oportunidade de atingir o maior número de pessoas de uma vez só. Então, a sociedade de massa formou-se durante o processo da industrialização no século XIX, né? Através da especialização em tarefas e da organização industrial em larga escala e a concentração da população urbana. Então surge a cultura de massa na primeira revolução industrial, que se deu ali no século XIX. Então, a partir da segunda revolução industrial, no século XIX, o procedimento no que se domina agora aí a sociedade pós-industrial ou pós-moderna, iniciada nos anos 70 do século passado, as artes foram submetidas a uma nova servidão, né? As regras do mercado capitalista e a ideologia da indústria cultural baseava-se na ideia e na prática do consumo de produtos culturais fabricados em série. Então, a obra de arte são mercadoria como tudo que existe no capitalismo. Então, as indústrias culturais, elas se apropriaram, né, das ideias capitalistas de mercado, né, e começaram a produzir e a reproduzir dentro do cenário artístico produtos de serviços ou produtos de consumos que deveriam ser utilizados pela sociedade. Então, ali, dentro do mercado, dentro do cenário que era realizado as atividades artísticas, sempre ia ter um produto que despertaria nas pessoas a necessidade, então, pela compra daquele produto, né? Por isso que invocou aí a arte são mercadorias como tudo que existe no capitalismo. Porque a partir do momento que se descobriu nessa empresa a capacidade de divulgar um produto e disseminar essa ideia da necessidade desse produto através da arte, ficou fácil, né, trabalhar. Quer ver um exemplo? Me recordo que quando meu filho era pequeno, tinha um tal de Relâmpago McQueen, ok? Relâmpago McQueen era um filme, um desenho lá para criança, ainda passa aí até hoje. Vocês podem olhar digitar no Google aí, no YouTube, que vocês vão assistir trechos do filme, ou vão assistir o filme todo até. Tá, passado assim um tempo,
uma empresa gigante do mercado começou a fazer uma propaganda onde ela dava como promoção, você comprava um lanche e você recebia uma réplica do carro que existia no desenho. Ou era a réplica do carro, ou era da piruinha, ou era de todos os personagens que existia no desenho. Então, aproveitou-se a ideia daquela cultura de massa para se vender mais lanche. Por quê? Porque as crianças estavam interessadas no brinquedo, né? O interesse das crianças era pelo brinquedo, então essa indústria aproveitou daquele desenho para fazer uma divulgação de massa. Olha, pô, empresa tal, você compra um lanche e leva um Relâmpago McQueen, leva um fulano de tal, um Bertano de tal. E até as empresas industriais foram se apropriando da cultura para poder, então, divulgar os seus produtos e verter aí um maior lucro, né? Uma ideia bem capitalista mesmo. Então, qual que é a diferença entre democratização da arte e massificação da arte? Não. A arte não se democratizou, massificou-se para o consumo rápido de mercado, da moda e os meios de comunicação de massa, transformando-se em propaganda e publicidade, sinal de status sociais, prestígio político e controle cultural. Vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos passou uma novela que tinha uma mulher lá que fazia bolo, a famosa boleira. Então, ela começou sempre fazendo bolo, vendia de porta em porta, começou a crescer. De repente, ela tinha uma grande indústria de bolo, né? Além dos bolos em si, propriamente dito, dentro do mercado de confeitaria e coisa e tal, tinha algumas mensagens que ela passava. O vestido que ela usava, a tiara que ela usava na cabeça, o tipo de salto que ela usava. Então, nós passamos bons períodos que as pessoas imitando, né? Mercado de tiarinha ou daquele pano de amarrar a cabeça, colocar na cabeça para enfeitar. Então, as meninas da época começaram a imitar aquele modelo de se vestir. E o objetivo em si daquela cultura, daquele entretenimento, era exatamente isso: despertar o desejo por comprar aquele tipo de produto que estava sendo divulgado. E sem contar que nessa época nasceu também, muitas pessoas começaram a ter atividade de boleira, fazer um bolo para vender e ganhar o seu sustento, porque assistiram a novela. Então, a cultura impulsionou o mercado, sim, ela fez com que o mercado pudesse vender mais e render mais lucro com aquele tipo de mercadoria ou com aquele tipo de roupa ou utensílio que estava sendo usado naquela novela? Sim, ok. Então é esse um dos pontos principais da cultura de massa, né? Então nós citamos um exemplo de cinema, nós citamos um exemplo de televisão e nós vamos caminhando porque nós podemos chegar ainda em outros exemplos que nós temos para trabalhar aqui. Sobre os efeitos da massificação da indústria e do consumo culturais, as artes correm o risco de perder três das principais características. Então, ela tem característica que diz respeito à expressão, né? Tornarem-se reprodutivas e repetitivas. A gente vê muitas vezes aí que, nossa, parece que isso aqui é igual àquilo por conta disso. Tornar-se um evento para consumo. Muitas vezes nós vemos isso também. Tornar-se consagração do consagrado pela moda e pelo consumo. Nós acabamos de dar o exemplo da novela, tinha toda uma história, mas qual que era a história em si, né? O que ficou marcado?
a confecção de bolos, as roupas ou a história. Então é isso que se fala muito, né? Então, sobre o controle econômico e ideológico das empresas de produção artística, a arte se transformou num evento para tornar invisível a realidade e o próprio trabalho do criador das obras. É algo para ser consumido e não para ser conhecido, fluído ou superado por novas obras. O que de fato a democratização da cultura? Bom, a democratização da cultura tem como pré-condição a ideia de que os bens culturais, no sentido restrito da obra, da arte e do pensamento, e não no sentido antropológico amplo, que apresentamos nos estudos sobre a ideia da cultura, são direito de todos e não privilégio de alguns. Então, primeiro princípio é que a cultura é um direito de todos, né? Não é uma ideia que se possa ser vivida ou exibida por algum, não é uma condição de status financeiro ou de status. É uma ideia que todos possam ter acesso à cultura. Democratização cultural significa direito a acesso de fruição das obras culturais, direito à informação e à formação de culturas, direito à produção cultural, que além de você ter acesso, você tem direito também de fazer a sua própria produção cultural. Então, a indústria cultural acarreta o resultado oposto ao massificar a cultura. Por quê? Então, vamos separar em duas colunas aí. Em primeiro lugar, porque separa os bens culturais pelo seu suposto valor de mercado. Há obras caras e raras, destinadas aos privilegiados que podem pagar por elas, formando uma elite cultural, e há obras baratas e comuns, destinadas à massa. Segundo lugar, porque cria a ilusão de que todos têm acesso aos mesmos bens culturais, e cada um escolhendo livremente o que deseja como consumo num supermercado. Só para a gente entender muito bem aqui o primeiro e o segundo aqui, quando nós falamos de uma elite cultural, quando você vê nos filmes aqueles grandes carros parando, aqueles carrões nas portas de eventos, coisa e tal, de festa, nós vamos entender que aquele objeto que está sendo divulgado ali, ele não é um objeto de consumo que todos terão acesso, todos terão acesso. Até mesmo quando a gente vê aqueles leilões de filme, de obra de arte, que as pessoas compram por milhões, então não é uma obra que se tem acesso para todas as pessoas. Então, criar essa ilusão de que todos tenham acesso a bem cultural é algo que tem que ser debatido muito, né, na cultura de massa, né? No caso de jornais e revistas, por exemplo, a qualidade do papel, a qualidade de gráfica, de letras e imagens, o tipo de manchete de matérias publicadas define o consumidor e determina o conteúdo daquilo que terá acesso e tipo de informações que poderá receber. Então, se comprarmos numa manhã 5 ou 6 jornais, perceberemos que o mesmo mundo, este no qual todos vivemos, transformam em 5 ou 6 mundos diferentes, ou mesmo o oposto, pois um mesmo acontecimento recebe 5 ou 6 tratamentos diversos em função do leitor que a empresa jornalística pretende atingir. Então ele vai, vamos dar um exemplo aqui na área da política. O presidente saiu para dar uma volta, fez um passeio
Então, nós vamos pegar o jornal que é pró-presidente da República e vai divulgar. Presidente, num ato bonito, desfila em meio ao povo, carrega criança, abraça criança, beija criança, num ato de humildade. Isso, o primeiro jornal que é pró-presidente. O segundo jornal que é contra o presidente vai dizer que é uma irresponsabilidade, porque ele saiu caminhando no meio do povo, ele estava sem máscara, colocando a vida dele, a vida de outras pessoas em risco. Num outro jornal vai dizer que o presidente muda de postura e começa a caminhar no meio do povo, e assim sucessivamente. Isso daqui, pessoal, nós estamos colocando para vocês entenderem o conteúdo da matéria, quando se diz que se pode ter 5 ou 6 histórias diferentes do mesmo fato que está acontecendo, né? Que está acontecendo. Agora está acontecendo a guerra lá na Síria, né? Se você pega 5 ou 6 jornais e para fazer a leitura dele, então você vai ver que cada equipe jornalística tem uma visão diferente do que se está acontecendo lá. Em terceiro lugar, porque inventa uma figura chamada espectador médio, ouvinte médio, eleitor médio, aos quais são atribuídas certas capacidades mentais médias, certos conhecimentos médicos e certos gostos médicos, oferecendo os produtos culturais médios. Então, o que significa isso? A indústria cultural, ela vende, né? Para vender, ela deve seduzir e agradar o consumidor. E para conduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo e fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que o perturbem, mas deve desenvolver-lhe com a nova aparência o que ele já sabe, já ouviu, já fez. Então, a média é o senso comum, cristalizado, que a indústria cultural devolve com a cara de coisa nova. Então, aqui ela não vai apresentar aquilo que é novo, ela não vai incentivar, instigar a pessoa a pensar, a ter uma atitude diferente. Então, ela vai pegar até uma informação nova, mas ela vai aplicar dentro do senso comum. Jamais ela vai transpassar dentro do senso crítico, tá bom? E em quarto lugar, porque define que a cultura como lazer, entretenimento, diversão e distração, né? De modo que tudo o que nas obras de arte e pensamento significa trabalho da sensibilidade, da imaginação, da inteligência, da reflexão e da crítica, não tem interesse, então não vende, né? Aquilo que é crítico não vende, né? Aquilo que instiga a imaginação, a inteligência, a reflexão, não vende. O que vende é aquilo que está dentro dos aspectos de senso comum. Então, a indústria cultural introduz a visão social entre elite culta e massa inculta. A gente vai perceber isso daí. Então, dentro de uma elite culta, nós vamos ter um tipo de cultura, e dentro da massa, que é considerada inculta, nós vamos ter um outro tipo de atividade cultural. Então, o que é massa, né? É um agregado sem forma, sem rosto, sem identidade e sem pleno direito à cultura. Então, massa é uma reunião, um aglomerado de pessoas. O que significa, então, massificar? Massificar é, assim, banalizar a expressão artística e intelectual. Em lugar de difundir, divulgar a cultura, despertando interesse por ela, a indústria cultural realiza a vulgarização das artes e dos conhecimentos. Meio de comunicações. Vamos estudar um pouquinho quais são eles. Dos meios de comunicações, sem dúvida, o rádio
e a televisão manifesta, mais do que todos os outros, esses traços de indústria cultural. Começaram introduzindo duas diversões. Não. O dos públicos, as chamadas classe A, B, C e D, né? As dos horários, a programação se organizava em horários específicos que combinavam a classes, a ocupação das donas de casa, trabalhadores manuais, profissionais liberais, executivos, a idade da criança, adolescente, adultos e idosos. Para que essas divisões são feitas? Para atender às exigências dos patrocinadores. Então, a figura do patrocinador determina o conteúdo e a forma de outros programas, ainda que não patrocinados por ele. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um banco de um governo estadual pode patrocinar um programa de auditório, pois isto é conveniente para atrair clientes, mas pode indiretamente influenciar o conteúdo vinculado pelos noticiários. Por que isso acontece? Porque a quantidade de dinheiro paga pelo banco, a rádio ou televisão para o programa de auditório é muito elevada e interessa os proprietários daquela rádio e televisão. Então, se o noticiário apresentar notícia desfavorável ao governo do estado ao qual pertence o banco, este pode suspender o patrocínio de programa de auditório. Para não perder o cliente, a emissora de rádio ou televisão não veicula notícia desfavorável àquele governo. A gente vê isso daí visível, né? Quando o governo X entrou, falou, vou substituir a empresa que divulga as notícias do governo. Não. Por acaso, agora a empresa ganhou maior liberdade para falar contra o governo. Normalmente, nas notícias transmitidas, a falta de localização espacial. O espaço real é um aparelho de rádio e de televisão que tem a peculiaridade de retirar as diferenças e distanciamentos geográficos, de tal modo que algo acontecido na China, na Índia, nos Estados Unidos ou em Campina Grande parece igualmente próximo e igualmente distante. Porque a tecnologia faz com que a informação chegue mais rápido. Se nós trouxermos isso para essa telinha aqui, então, nós vamos ver que a agilidade da informação, ela acontece ainda mais rápido. Ainda que aconteça longe, parece que está perto, ainda que pareça perto, está igualmente distante. Então, a falta de localização temporal. Os acontecimentos são relatados como se não tivessem causas passadas, nem efeitos futuros. Então, surge como pontos puramente atuais ou presentes, sem continuidade no tempo, sem origem e sem consequência. Existe enquanto for objeto de transmissão e deixa de existir se não forem mais transmitidos. Né? Então, há um paradoxo aí, né, em rádio e televisão. E pode oferecer-nos o mundo inteiro num instante, mas o faz de tal maneira que o mundo real desaparece, restando apenas retalhos fragmentados e realidades, de provida de raiz no espaço e no tempo. Nada sabemos depois de termos dito a ilusão de que fomos informados sobre tudo. Então, a televisão e o rádio, ela não informa sobre tudo, ela traz informações fragmentadas, informações que são precisas para aquele momento, de acordo com a velocidade ou com a forma da informação que ela quer que chegue na casa de cada pessoa, né? Vamos falar um pouquinho das novelas. Elas que o sentimento e realidade fazem usando 3 procedimentos principais. O primeiro dele
É o tempo de acontecimento novelístico, é lento, para dar a ilusão de que cada capítulo passou-se apenas um dia de nossa vida, ou passaram-se algumas horas, tais como realmente passariam se fôssemos viver o acontecimento narrado. Dois, personagens, seus hábitos, sua linguagem, suas casas, suas roupas, seus objetos são apresentados como no máximo de realidade possível, de modo a impedir que tenhamos distância diante deles, ao contrário do cinema e do teatro, que suscita em nós o sentimento de proximidade, justamente porque nos fazem experimentar o da distância. Terceiro, como consequência, a novela nos aparece como um relato do real, enquanto o noticiário nos aparece como irreal. Basta ver, por exemplo, a reação de cidades inteiras quando uma personagem da novela morre. As pessoas choram, querem ir ao enterro, ficam de luto e a falta de reação das pessoas diante dessas chacinas reais apresentadas nos noticiários. Por falar nisso, nós vimos uma aí agora no Rio de Janeiro, onde morreram 28 pessoas, né? Entre elas 27 bandidos e um policial, né? Pelo menos é a notícia, o noticiário diz que são 27 bandidos, depois foram minuciando a ficha de cada um, a polícia foi dando a ficha de cada um, uma boa parte deles estava envolvida com o tráfico de drogas, etc., mas as pessoas não ficaram tão motivadas, tão sensibilizadas, como, por exemplo, as mortes que nós tivemos nesse final de semana, onde as pessoas choraram, se sensibilizaram, foram atrás. Dois outros efeitos que a mídia produz em nossas mentes. A dispersão da atenção. A divisão do tempo nos leva a concentrar a atenção durante os 7 ou 10 minutos de programa e a desconcentrar durante as pausas para a publicidade. A enfatização. Então, uma pessoa, uma criança é infantil quando não consegue suportar a distância temporal entre seu desejo e a satisfação dele. Então, o ouvinte que gira o dial do aparelho de rádio continuamente e o telespectador que muda continuamente de canal o fazem porque sabe que em algum lugar o seu desejo será imediatamente satisfeito. Então, essa busca de um canal pelo outro é para satisfazer o desejo. Então, em suma, não nos pede o que a obra de arte e de pensamento nos pede. Trabalho sensorial e mental para compreendê-las, amá-las, criticá-las, superá-las. A cultura nos satisfaz se tivermos paciência para compreendê-la e para decifrar. O último traço da indústria cultural que merece a nossa atenção é o autoritarismo, sob a aparência de democracia. Então, um dos melhores exemplos encontra nos programas de aconselhamento, aqueles programas que as pessoas vão dar um conselho para você. Então, ela não te aconselha, ela acaba impondo um método, um modo de vida que não seria o seu, né? Se você não tivesse acompanhado aquele programa. Então, nasce o fenômeno de intimidação social. Então, você fica intimidado, você fica constrangido em não fazer aquilo que está sendo aconselhado e a sua vida não vier a dar certo no futuro, como se nós tivéssemos um manual do que é certo ou errado. Cinema versus televisão, né? Como a televisão, o cinema é uma indústria, como ela depende de investimento no mercado de propaganda, como ela se preocupa no lucro, na moda e no consumo, né?
A televisão é um meio técnico de comunicação à distância que empresta do jornalismo a ideia da reportagem da notícia, da literatura, a ideia do folhetim novelesco, do teatro, a ideia da relação com o público presente, e do cinema, os procedimentos com imagem. Do ponto de vista do receptor, o aparelho televisor é um eletrodoméstico, como liquidificador ou geladeira. O cinema é uma forma contemporânea da arte, da linguagem sonora em movimentos. Nele, a câmera capta uma sociedade complexa, multiplica e múltipla e diferenciada, combinando de maneira totalmente nova música, dança, literatura, escultura, pintura, arquitetura, história e, pelos efeitos especiais, criaram realidades novas, insólitas, numa imaginação plástica infinita que só tem correspondências no sonho. Então, a indústria do cinema, ela faz você sonhar, faz você imaginar o impossível. Como livro, o cinema tem um poder extraordinário, próprio da obra de arte, de tornar presente o ausente, próximo o distante, distante o próximo, entrecruzando a realidade de realidade, verdade de fantasia, reflexão e desvaneio. Nele, a criatividade do diretor e a expressividade dramática ou crônica do intérprete pode manifestar e oferecer plenamente ao público, sem distinção étnica, sexual, religiosa ou social, né? Então, esse aí é o papel da cultura de massa, né? Quando nós nos deparamos com a cultura de massa, nós vamos ver, né, que essa cultura de massa, ela tem esse objetivo, né? Esse objetivo principal, que é de ampliar, né? Primeiro modo, ampliar, né, as informações, ampliando as informações, aumentando o consumo, aumentando as vendas, divulgando informações de forma com que ela chegue para o maior número de pessoas possível. Então, essa aí é a diferença da cultura de massa. A semana passada, quando nós falamos de consumos e consumismo, muitas vezes o consumo e o consumismo ele aguçado pela cultura de massa, que tem o poder de chegar nas casas e mudar a forma de comportamento de consumo de famílias inteiras, tá bom? Então nós ficamos por aqui e vamos mandar para vocês o formulário da semana relativo à cultura de massa, com alguns aspectos formais e culturais da matéria. Beleza? Fique com Deus. E até a próxima aula. Tchau!